Shalom pessoal, saudações de paz a todos. Estamos aqui para a gravação de mais um vídeo. E no vídeo de hoje para falarmos sobre a moralidade e o relativismo cultural. Você já deve ter ouvido alguém dizer, não existe verdade absoluta, tudo é relativo. O que é bom para você é ruim para mim. O que é ruim para mim não é bom para você. E nem sempre, às vezes, o que é bom para mim é bom para você. Bom, normalmente o relativismo cultural se baseia na subjetividade e a verdade absoluta na objetividade. Por exemplo, quando observamos todos os ramos dos saberes humanos, observamos que há, sim, um final e um objetivo por trás de cada realidade. Exemplo, nós temos um tipo de verdade científica que se baseia em experiências com a finalidade de encontrar um resultado, uma verdade final. Encontramos também, por exemplo, a verdade matemática. Todos nós sabemos que a própria matemática, ela faz os grandes questionamentos e ela mesma procura responder os grandes questionamentos que são levantados por elas, através justamente da matemática. E dentro desses grandes questionamentos se encontra um resultado final objetivo e sólido. E isso também é uma verdade por detrás da realidade da matemática. Nós temos também a própria verdade lógica. Todos nós sabemos que nós somos grandes questionadores. E como questionadores, todas as vezes que nós encontramos as coisas sem sentidos, nós questionamos e ficamos em dúvidas. Mas à medida que essas coisas vão sendo organizadas, nós conseguimos enxergar nessas coisas como peças de um quebra-cabeça que formam um todo. E uma vez que todas essas coisas estão formadas, nós entendemos que há um sentido naquilo. Isso também é uma verdade lógica. E como grandes questionadores que somos, nós entendemos quando essas coisas elas ficam em ordem. Portanto, a verdade absoluta, ou essas verdades, elas são parte de uma verdade maior, de uma verdade absoluta que rege toda a natureza, que rege a criação e a própria moralidade. Vou dar um exemplo. Normalmente se diz que não há uma verdade absoluta. O próprio Dostoiévski disse, se Deus não existe, tudo é permitido. Logo, não há razão para eu ser levado a juízo e prestar conta pelos meus atos, porque não existe uma verdade absoluta. Se não existe uma verdade absoluta, não existe um Deus por trás de todas as coisas. É verdade. Mas eles questionam. O que existe em nós é um instinto, da mesma forma, uma lei, um instinto, da mesma forma que existem as leis da natureza. Sim, é verdade. Existe uma lei na natureza e existe um ciclo natural na natureza, que eles se repetem conforme os seus ciclos. Mas é verdade que nós não sabemos como vai acontecer essas leis dentro da própria natureza. Da mesma forma somos nós. Nós temos uma lei e nós temos um instinto. Vou dar um exemplo. Se nós estivermos em um riacho e estiver alguém se afogando, há uma lei dentro de mim que diz que eu devo salvar aquela pessoa. O meu instinto automaticamente quer fazer aquilo. Mas essa lei diz que eu também devo me proteger, justamente porque muitas das vezes eu não sei nadar. Então, isso são parte de uma realidade maior, de uma lei maior que rege toda a natureza. Existe também um conceito de que há mais harmonia entre todos os conceitos culturais que há do que partidarismo ou negacionismo. Por exemplo, todas as culturas elas dizem que a arrogância, o orgulho e a mentira fazem mal. E todas elas agem em comum, é verdade. Mas a pergunta que nós devemos fazer é, qual a conclusão ou qual a origem deste conceito, desta ideia de que todas essas coisas são ruins em si mesmos e são prejudiciais? A base de tudo isso é que existe um objetivo final, uma verdade absoluta, pelo qual rege todas as coisas que, como disse C.S. Lewis, isso sim acaba sendo a abolição do homem. Uma vez que há um objetivo final, que é uma resposta última na criação, há uma resposta por trás de todos os questionamentos e há uma lei universal que rege toda a moralidade dos seres humanos, significa que o homem é abolido.